Oi, queridos alunos do oitavo ano. Nessa aula de número 28, a gente vai falar sobre algumas coisas, né, nessa sequência. Primeiro, vamos falar de geração de energia elétrica, né? Muito importante, porque tudo que a gente faz no nosso dia a dia, inclusive para eu gravar essa aula para vocês, né? Tem que ter energia elétrica, né? Então, depois a gente vai falar de trabalho e também de potência, né? Trabalho do ponto de vista da física, logicamente, né? E potência também do ponto de vista da física. Então, vamos lá para o nosso primeiro slide para a gente percorrer todo esse conteúdo nessa sequência. Então, já nesse primeiro slide, pessoal, eu quero mostrar para vocês sobre a geração de energia, né? Geração de energia elétrica. Energia elétrica, como eu falei lá no slide anterior, muito importante, porque tudo que a gente faz aí dentro de nossa casa, né? Basicamente tudo é a base de energia elétrica, né? Os eletrodomésticos, enfim, ok? Os eletroeletrônicos. Então, mas como é que se produz energia elétrica, né? É possível produzir energia elétrica a partir de diversas fontes, né? E aqui eu elenquei, né, numerei, listei algumas dessas fontes que a gente pode, a partir delas, obter energia elétrica, né? Aí a gente tem as hidrelétricas, né? As hidrelétricas que é a matriz energética do Brasil, né? A matriz elétrica do Brasil, né? A matriz de energia elétrica do Brasil é a hidrelétrica, né? A partir das hidrelétricas, ou seja, o que é hidrelétrica? Você vai represar água, né? Então ali a gente tem uma energia potencial. E aí depois a água vai passando por dentro por dentro da barragem, né, das estruturas da barragem, e vai fazendo as turbinas girarem, né, energia cinética, e essa energia cinética se transforma em energia elétrica, né, corrente elétrica. Então, as hidrelétricas, mas além das hidrelétricas, né, a gente também tem as termoelétricas, né? Então, as termoelétricas é quando você faz as turbinas girarem não por conta da água corrente, né? Das represas, mas através do vapor de água. Então, você utiliza carvão mineral ou diesel, né? Para aquecer a água, né? A queima de carvão mineral, a queima de óleo, para produzir vapor de água, e esse vapor de água gira as turbinas. Professor, existem impactos ambientais nas hidrelétricas? Existem impactos ambientais, né? A gente vai ter o represamento do rio, e por conta do represamento do rio, ou seja, vai prejudicar o fluxo de peixes, né? Também vai ter uma grande região alagada, né? Onde poderia ser utilizado para o plantio, né? Ou as espécies que moravam naquela região alagada vão perder seu habitat. Então tem sim um impacto ambiental nas hidrelétricas, mas sem sombra de dúvidas, nas termoelétricas o impacto ambiental é bem maior. É bem maior porque as termoelétricas são a base da queima de carvão mineral, a base da queima de óleo, né, de óleo diesel, e isso vai produzir muito gás carbônico. O gás carbônico intensifica o efeito estufa, o que leva ao aquecimento global. Então, as termoelétricas, elas são bem mais prejudiciais, têm um impacto ambiental bem maior do que as hidrelétricas, ok? A gente pode usar também energia eólica que também é uma energia de baixo impacto ambiental, né? É uma energia renovável, né? Que nem a hidrelétrica também, né? E também a gente aqui no Nordeste, como os nossos ventos são muito vastos, né? A gente aos poucos está aí utilizando a energia eólica, né? Para ajudar as hidrelétricas, porque a hidrelétrica depende, é uma energia menos impacto ambiental, assim, relativamente melhor do que a termoelétrica, a hidrelétrica, mas a hidrelétrica depende muito também
das chuvas, né? Se você tem uma estiagem muito longa, se os rios baixam demais, a produção de energia elétrica lá nas hidrelétricas também diminui. Então a gente não pode ficar dependente apenas do clima, né? Então a gente tinha que ter uma energia ali auxiliar, né, para ajudar as hidrelétricas. E as usinas de energia eólica é um bom aporte, uma boa ajuda às hidrelétricas, principalmente nesse período de estiagem, ok? Então aqui, ó, as turbinas, né, o vento passa, gira esses cataventos fazem a turbina girar, e a turbina girar produz energia elétrica, né? Então perceba que a turbina girando, energia cinética transformada em energia elétrica, né? Só porque às vezes essa turbina gira através da água corrente, né? Que foi represada, ou vapor de água, a turbina gira pelo vento, né? Então, várias formas diferentes. Aí a gente também tem uma energia renovável muito, muito, muito boa. Um impacto ambiental muitíssimo pequeno, né? Que é a energia solar. Nós temos as placas fotovoltaicas, né? As placas de células fotovoltaicas e elas muito importantes porque elas transformam energia solar em energia elétrica. E aqui no Nordeste isso é muito importante porque só o que a gente tem é luz solar. A gente tem sol a pino praticamente o ano inteiro. Então é uma fonte de energia elétrica barata, limpa, renovável e que a gente às vezes despreza, né? A gente tem que utilizar mais. Lógico que também tem a dificuldade econômica, ainda é relativamente caro essas placas de células fotovoltaicas, apesar de ter melhorado bem o preço, mas para uma boa parte da população ainda é inacessível. Tem que melhorar isso o governo, né? Então veja, ó, nós temos os biodigestores também. Os biodigestores é interessante você pegar o esterco, né, lá da vaca, mas bom mesmo do porco e utilizar o gás metano que é produzido na decomposição desse esterco para produzir energia elétrica, né? Então também é uma fonte renovável, né? E também é interessante porque ele é sustentável, né? Em vez de pegar todo aquele esterco do porco e apenas jogar na natureza, né? Sofrendo, tendo risco até de contaminar a água, né? Então você pega e utiliza para produzir energia elétrica. Bastante interessante. Também o Brasil deve explorar melhor essa outra fonte de produzir energia elétrica e não ficar refém apenas da hidrelétrica, porque, como eu falei há pouco, às vezes as estiagens, ou seja, tempo longo aí sem chuva, pode, como está acontecendo agora, pode acabar bagunçando aí a matriz elétrica do Brasil, fazendo a energia ficar muito cara. Vamos para o próximo slide. Então, e o que é trabalho? Trabalho é a ação de uma força, né? Então, a força agindo, a força gera trabalho. E trabalho também é a transformação de energia em outra energia. Então, veja, temos aqui uma fórmula. Eu botei no plural, mas me desculpe no singular. Temos aqui uma fórmula para apresentar para vocês. Trabalho é igual a força resultante vezes deslocamento. Essa pessoa está aplicando uma força nesse carrinho, né? E essa força está gerando deslocamento. Portanto, aqui eu tenho trabalho, tem a ação de uma força e a ação dessa força está provocando deslocamento. Então, se eu pegar a força resultante que o indivíduo está aplicando aqui, vezes o deslocamento provocado por essa força, eu posso chamar isso de trabalho. E a unidade de medida do trabalho no sistema internacional, né, ou seja, onde a força resultante tem que ser em Newton e o deslocamento em metros, né, aí no sistema internacional o trabalho vai ser dado em joules, viu? Em joules. A mesma unidade de medida de energia, né? Porque energia e trabalho são duas facetas
de uma coisa só, né? Porque veja que eu disse para vocês que a energia ela trabalha acumulado, né? Então, tem muito a ver um com o outro, né? Energia trabalha acumulado. Então, e a transformação da energia é o que é trabalho. Então, veja, e o que é potência? Potência é a transferência de energia por unidade de tempo, ou seja, a transformação de energia por unidade de tempo. Então, quanto mais energia eu transformo em outra energia em unidade de tempo, ou seja, quanto mais trabalho eu faço em uma determinada unidade de tempo, mais potência eu tenho, mais potência aquela máquina tem. Então, veja, portanto, potência é energia transformada em outro tipo de energia por unidade de tempo. Por exemplo, se esse indivíduo vai empurrar esse carrinho, digamos, utilizando a mesma força, né, por 200 metros, né, lentamente, né, ele vai ter uma potência. Agora, se ele depois pega outro carrinho, utilizando a mesma força e percorrendo os mesmos 200 metros, ele fizer isso bem rapidamente, ele está tendo mais potência, né? Porque ele está transformando mais energia dos alimentos em energia mecânica, né? Ele está se deslocando no mesmo intervalo de tempo. Então, ou seja, ele tinha menos potência quando ele empurrou o carrinho com uma força, vagarosamente, num deslocamento de 200 metros, e ele tem mais potência quando ele empurrou o carrinho com a mesma força, mais rapidamente, né, nessa mesma distância de 200 metros, porque ele fez maior transformação de energia e fez a transformação de energia em um intervalo de tempo menor, né, porque foi rapidamente. Então, isso aqui é potência. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Até nosso próximo encontro e tchau!